Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Não tem jeito. Provavelmente você fez ou fará parte de pelo menos uma rede social. Mas este espaço onde algumas pessoas se sentem tão à vontade para se expressar e falar o que quiser, pode servir também para reforçar estereótipos e preconceitos. Em uma sociedade estruturalmente racista, este racismo também costuma, infelizmente, estar presente no ambiente digital. Hoje, nos Diálogos Étnicos, vamos falar sobre redes sociais. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Neste espaço, toda semana, temos um encontro marcado para discutir questões étnico-raciais, abrindo diálogos para entendermos nossa diversidade e promovermos a igualdade. Para falar sobre isso, tenho dois convidados. O Irá Estevão de Araújo, professor e pesquisador do Instituto Federal de São Paulo. Acertei? Perfeito. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Um prazer estar aqui e vai ser um prazer dialogar, né? Então, meu nome é o Irá, sou um homem preto, sou graduado em Física, né? Possuo mestrado e doutorado na área de Ciência e Engenharia de Materiais e conduzo duas linhas de pesquisa, tanto na área de Física dos Materiais, então é Física Aplicada, e também penso a decolonialidade no ensino de ciências, a decolonialidade como uma pauta para o ensino e para uma educação antirracista que atravesse ciências exatas, a tecnologia, as engenharias. Muito um prazer. Bem. E temos também o Wanderson da Silva Lopes, que é pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp. Seja bem-vindo, Wanderson. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Quem você é? Eu me chamo Wanderson. Eu estudo na Faculdade da Unicamp, que é estadual. Foi uma oportunidade para mim vir aqui. Para a região de São Paulo. A gente tem oportunidade no Amazonas também, né? Mas, assim, eu estava querendo sair da minha comunidade, ter mais acesso às informações, né? Porque lá também é difícil chegar internet na comunidade, às vezes. É bem difícil. Você está dizendo isso porque você, só para contextualizar quem só está ouvindo a gente, né? Você é da etnia Baré. Você é de uma comunidade indígena, nasceu no Amazonas. Sim, sou indígena, com muito orgulho. E a minha etnia Baré, ela é mais... a etnia Baré, ela é mais assim que foi o primeiro a se envolver com os brancos, né? Que eu quero falar assim, que foram os primeiros a se relacionar com outras pessoas, ficou uma mistura e ela meio que não perdeu a sua cultura, mas ela meio que aceitou uma diversidade já dos brancos que a gente fala, né? Sim, mas a gente está tentando voltar com a cultura novamente. E vou aproveitar o seu gancho já então, porque você disse que a internet lá não era tão fácil acesso, né? Você se lembra quando você começou, em que momento da sua vida você teve contato com as redes sociais? Você consegue lembrar? Não consigo lembrar muito, mas eu acho que no ano de 2012, eu lembro que eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e eu lembro que uma colega minha chegou com o primeiro celular dentro da sala de aula e praticamente todos ficaram admirados, né? Com aquele aparelho que só ela que tinha lá na sala de aula. Eu tô te perguntando isso porque eu fico imaginando, assim, né? O quanto as redes sociais influenciam na nossa vida e o quanto esse momento, assim, foi um momento de transição para não ter volta, mas eu acho que você é mais jovem que eu, mas eu sempre penso, por exemplo, nos meus filhos. Eu tenho 2 meninos, eles já nasceram num mundo em que há redes sociais, eles não sabem da existência de outro tipo de mundo que não esteja já incluído nas redes sociais. E aí queria que você contasse pra gente, Irá, nesse sentido, como é que você percebe isso, até porque você é pesquisador do Instituto Federal,
o quanto essas gerações que são anteriores às redes sociais foram impactadas com essa mudança, né? Porque a nossa vida passou também a ser uma vida virtual. Não, com certeza a gente ganhou uma outra velocidade de comunicação. Então, tentando olhar aqui na minha memória, eu lembro que no fim dos anos 90, que é o momento que a internet com os provedores passa a ser expandida, né, em alguns espaços do país, nós tínhamos ali os bate-papos, algumas plataformas e softwares específicos, nem chamávamos ainda de redes sociais, mas eles permitiam uma conexão, uma comunicação muito mais rápida do que o telefone e também uma multiplicidade, porque de repente você podia se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. E para quem passou por essa transição, existia ali, e eu vou falar das salas de bate-papo, inclusive uma dimensão do anonimato. Ao telefone, o anonimato ele é quase impossível. Nas salas de bate-papo, talvez precursoras das redes sociais, o anonimato era possível. Então, ela não é só uma comunicação mais rápida, múltipla, mas ela é uma comunicação que ela, de certa maneira, esconde partes da essencialidade do que é se comunicar, né? Que é conhecer as duas pontas, né, da troca. Então, quem passou por essa transição acabou vendo um aumento da facilidade, é verdade. Então, é mais fácil se comunicar, mais rápido, há problemas que podem ser resolvidos, mas dentro da essência, né, de se comunicar, de trocar, há uma troca de dinâmica, né? Essa Sim. troca de dinâmica, quem é que está do outro lado, né? Quem se esconde ou não se esconde, quem se mostra ou não se mostra, e o que mostra. Isso, eu acredito que as redes sociais, agora chamadas, elas trazem esses novos desafios. São não só desafios, mas são paradigmas, na verdade. E esses paradigmas, né, e essa facilidade da comunicação trouxe, sem dúvida nenhuma, muitos benefícios, né? A gente vê a democratização da comunicação. Eu sou jornalista de formação. Antigamente, só quem conseguia falar em público ou conseguia atingir eram os veículos de comunicação oficiais. Rádio, TV, jornal impresso, depois a internet. Hoje em dia, as pessoas têm o poder de comunicação, em maior ou menor grau, claro, mas tem ali uma ferramenta de comunicação que, no mínimo, vocês falam com dezenas, centenas de pessoas. Por outro lado, a gente também vive um conflito de que pessoas que talvez não tivessem coragem de dizer coisas em público, pessoalmente, têm coragem de dizer nas redes sociais, se sentem protegidos por isso. E aí eu queria que a gente falasse sobre isso, né? Como é que vocês percebem também esse uso dessa ferramenta como uma forma de, como eu disse no início, reforçar estereótipos em relação às pessoas indígenas, por exemplo, né? Que a gente sabe que ainda é uma comunidade que sofre com muitos estereótipos e muitos preconceitos. Como é que você percebe isso também com as redes sociais? Eu vejo assim que surgiu a rede social do que a gente fala de TikTok, né? Tipo, eu vejo muitos parentes que eu chamo muitos indígenas. Eles fazem seus vídeos, fazem sua cultura, mostram como é que eles fazem lá. Aí eu vejo que muita gente cresceu, muitos parentes cresceu de indígena, uns viraram modelos. Eu não sei o nome praticamente de uns parentes nossos que conseguiram fazer a sua rotina, tipo, morava em uma comunidade e agora está na cidade, né? Tipo, fazendo seus trabalhos, mostrando sua cultura também. Um exemplo disso que eu vi muito foi a Cunhapuranga, que participou do Big Brother, né? Verdade, tipo assim, ela trouxe uma cultura que não se via, né? Aí agora há pouco tempo foi transmitido praticamente na Rede TV Globo, né? Aí eu acho que trouxe um benefício pra gente, para ser reconhecido e também ser reconhecido outras culturas também que apresentam, né? Eu uso o TikTok às vezes, mas assim, eu faço alguns vídeos só falando sobre a minha cultura, né? A língua esquecida também. E
eu uso o Facebook para ficar vendo os parentes que mostram suas culturas também. E o WhatsApp, que eu converso assim, né? Que usa bastante. Que usa bastante. O Irá tem essa parte positiva, mas e em relação aos preconceitos e estereótipos? Você acha que também serve ainda para reforçar? Com certeza. Os preconceitos, os estereótipos e o racismo, né, de certa forma, ele tem a capacidade de se reinventar. Então, se nos anos 80, 90, era muito nítido essa divulgação de estereótipos racistas dentro dos outros veículos de comunicação, a televisão, o jornal, o racismo ele vai se reinventando. Então, ele passa também a ocupar esse novo canal de comunicação que possam ser as redes sociais. Então, você vai ter dentro do Instagram, dentro do TikTok e outras plataformas, você tem uma comunicação que é uma comunicação que conduz lugares na sociedade, conduz quais são os estereótipos alocados para determinadas áreas do conhecimento, alocados do ponto de vista de raça, gênero, etnia, quem é que produz conhecimento, quem é que consome, quem é que tem o potencial de consumir, e aí, com a grande capilaridade que essas redes têm, elas, na verdade, elas produzem um novo tipo de discriminação e de racismo. Não é só uma reprodução, é na verdade a produção de um racismo diferenciado, um racismo mais sofisticado, porque é uma característica mesmo dessa estruturação do racismo institucional, do racismo estrutural. Ele tem a capacidade de se modificar e de se adaptar àquilo que é a sociedade como um todo. Então tem também um grande potencial, um potencial negativo que reside dentro dessas redes, dentro dessa velocidade e ampliação de comunicação. A verdade é que as redes sociais refletem o que a sociedade é, né? Obviamente. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade racista, machista, preconceituosa. É natural que, infelizmente, isso aconteça. Mas eu acho que um dos grandes problemas e que a gente hoje está enfrentando, de certa forma, é que por serem novas tecnologias, e ainda são, a gente está falando de 20 anos, mais ou menos, não existia ainda amparato legal para coibir. Claro que o que é crime fora da internet, né, racismo, é também dentro da internet, mas não existia legislações específicas, né, para as redes sociais. A gente está gravando esse programa hoje, no dia 2 de setembro, e hoje, inclusive, o X, o antigo Twitter, está suspenso. Por conta de que, né, o dono, o proprietário do X hoje não quer que tenha uma representação legal, jurídica no Brasil, justamente para dificultar não é, a palavra não é censura, mas a moderação dos conteúdos. Ele está se esquivando da moderação dos conteúdos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria que a gente falasse, que as pessoas entendessem e a gente discutisse aqui sobre a responsabilidade de cada um, né? Então, se também na sociedade nós somos responsáveis, né, pelo que a gente faz e a maneira como a gente trata as pessoas, e também por nos desconstruir e tentar fazer uma sociedade mais justa e igualitária, da mesma forma tem que ser na internet. Você acha isso, Wanderson? Com certeza. Eu vejo assim, né, lá vários memes, né? Não foi cancelado porque não queria aceitar, né, as regras que o Brasil colocou, né? Tipo isso aqui, né? E com certeza, assim, comigo, super eu concordo que a gente tem que falar sobre a nossa cultura, a gente não tem que se esconder, né? A gente tem que expandir mais a nossa religião e trazer, mostrar para a humanidade, né? Não se esconder por trás. Eu acho que é isso. Quero ouvir você também, Irã. Não, com certeza, a moderação ela é fundamental. Até porque a gente tem que olhar também para as redes sociais como uma nova face da realidade. Então ela não é um anexo temporário. É muito difícil a gente entender que as redes sociais não estabeleçam uma nova dinâmica de comunicação. E aí, se a gente tem uma moderação, não só uma regulação, mas uma moderação
nas práticas e nas comunicações que as pessoas têm fora das redes sociais, as redes sociais também precisam incorporar essas moderações. Porque, por um lado, a gente pode tentar olhar para essa dimensão da diversidade de ideias e da liberdade de expressão. Contudo, é um papel, né, não só do Estado brasileiro, mas é um papel da sociedade como um todo, compreender que dentro dessa diversidade de ideias, dentro dessa diversidade de opiniões, nós precisamos valorizar e promover aquilo que é uma diversidade que valorize, na verdade, né, as identidades, que valorize as existências, que modere e coíba também manifestações que sejam extremamente violentas. Então, no dia a dia, a gente tem esse tipo de moderação. Então, as redes sociais, elas não podem fugir disso em nome de um anonimato que as pessoas podem ter, né? Então, não só as pessoas, mas também os mecanismos tais quais inteligência artificial, né? Que também não surgem sozinhos. Temos que entender que a própria inteligência artificial ou essas produções, elas são consequências de um conjunto de estratégias, né, que sempre possuem intencionalidade. Então, as redes sociais, elas não podem cair num discurso de uma suposta neutralidade. Essa neutralidade não existe. A sociedade, as ações, as políticas, o Estado e as pessoas enquanto coletivos, elas têm sim, nas suas ações, uma intenção. Ela pode ser até dentro de um inconsciente coletivo, mas ainda assim, essas intenções elas precisam ser moderadas se a gente busca uma verdadeira vivência democrática, uma vivência de que em todas as pessoas possam ter, né, o direito à sua existência, à sua essência, ao seu credo, ao seu fenótipo e de maneira positiva, de maneira não marginalizada. Se as redes sociais vão nesse caminho de potencializar, e aí não é só reproduzir, de potencializar essas violências, as redes sociais elas também precisam ser repensadas. Não anuladas, mas elas precisam ser repensadas, precisam ser moderadas, né, para que elas não se tornem uma alternativa, um canal alternativo de violência. Até porque é isso que o Wanderson trouxe aqui, né, desde o início da nossa conversa. O quanto também, por exemplo, as redes sociais servem, né, para mostrar a identidade, né, a cultura indígena. Eu percebo também o quanto as redes sociais são importantes nos processos de movimentos sociais, como dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, né? Quantas campanhas e quantas discussões começaram nas redes sociais e por isso precisaram vir para o mundo real, né? Pautaram discussões importantes. Eu lembro daquela Mexeu com uma, mexeu com todas, por exemplo, que começou nas redes sociais, né? Falando da cultura de estupro. Então, de fato, as redes sociais a gente precisa tomar cuidado e moderar, mas também utilizar, né, dessa forma, né, para fortalecer os movimentos, as identidades e a diversidade cultural. Sim. Tem o Irá falou do Instagram, né? Eu não uso muito o Instagram, não? Mas assim... Você usa mais o TikTok, pelo que eu percebi, sim, né? TikTok, é que você é muito jovem, né, Wanderson? O Instagram eu uso assim, tá acontecendo agora um festival lá no São Gabriel da Cachoeira, né? Que é o Festribal. Então, São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil? Isso, é isso? Aí no Instagram eu consigo acompanhar que eles fazem uma live, né? Olha só que bacana. Estão mostrando. Aí agora tá também sendo mostrado no YouTube. E hoje tem a apresentação da última agremiação que é a Baré, né? Que é a Minha Etnia. Aí vai acontecer umas 10 horas da noite, tá no YouTube lá. Pode ver lá. E como é que você percebe, porque é isso que eu queria falar, assim, na próxima, os mais jovens, as crianças, por exemplo, assim, porque essa é uma preocupação que a gente tem, né, de modo geral, do acesso das crianças. Embora exista uma idade para elas entrarem nas redes sociais, a gente sabe que, na verdade, elas acabam burlando, algumas burlam isso. Como é que é lá na sua comunidade, com as pessoas que convivem com você, que são mais novos? Como é que você percebe essa presença lá nas crianças, na infância, e o quanto que isso mudou, de repente, a infância delas? Assim, quando eu estava com uns 15, 14 anos, eu mesmo não sabia o que era
Facebook. Não sabia? Não sabia que era... Eu acho que nem existia o WhatsApp, eu acho, né? O WhatsApp tem uns 10 anos, eu acho. E agora, eu vendo assim, eu tenho uma irmã de 8 anos. 8 anos. E ela conversa com a gente no WhatsApp, escreve bem. Oxe, do nada, assim. E eu perguntando quem tá respondendo, é a mãe ou é você? Ela fala que é ela. E, tipo, né, minha mãe também nem sabe muito mexer no aparelho, né? Nem meu pai. Aí a gente pergunta se é ela fala que sim. Aí, tipo, eu com sua idade, eu não sabia nem mexer em nada disso. Aí, tipo, agora ela sabe mexer, ela faz vídeo, o outro meu irmão de 6 anos, fazem vídeo, mandam pra gente no WhatsApp e tá tudo... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas existe um impacto, né, Ira? Existe. Na verdade, é uma alteração de dinâmica de comunicação. Sem dúvida. Então, já vai fazer quase 20 anos que eu sou professor. E começou menino também, né, o Irá? Comecei. Mas comecei muito novo mesmo. Mas hoje existe uma troca de dinâmica de como estudantes se comunicam, mais interessante, inclusive a forma com a qual eles vão fazer as suas produções. Então, e aí aqui não é um defensor, né, assim, do aquilo que é o clássico, mas é um paradigma para a gente pensar o quanto que a escrita, por exemplo, no papel, ela parece se tornar cada vez mais inviável, mais lenta. Então, estudantes comumente vão fazer seus trabalhos escolares dentro do próprio WhatsApp, né? Dentro do próprio celular, e os grupos se organizam dentro do próprio WhatsApp. Então, também é isso, é a velocidade que traz suas potencialidades, é lógico. Você falava assim sobre alguns movimentos sociais e como que eles também se apropriam de forma muito positiva, trazendo essas redes sociais, inclusive, como espaço de denúncia. Sim. Então, também é muito interessante. Há situações que nós vivenciamos no mundo, de movimentos assim globais, que só foram favorecidos por conta dessa velocidade de denúncia. Eu lembro bem assim o Black Lives Matter, que quando houve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, em poucos dias, aquilo tomou as redes sociais, aquilo ganhou uma proporção devida, porque na verdade era uma violência, né, de uma dimensão imensurável, né, quer dizer, não tem medida. E aí naquele momento as redes sociais, elas conseguiram criar um movimento mundial, um tensionamento de denúncia e de posterior debate, porque também é legal. Você tem a denúncia e depois você tem uma mobilização posterior contra essas violências. Então também essas redes, elas vão trazer uma potencialidade muito grande pela velocidade com a qual elas conseguem materializar, né, as conexões. Então eu fico pensando, né, são desafios. É difícil falar, é bom, é ruim, né? É difícil, mas é um movimento sem volta, né? Então é a partir daqui, a partir dessas questões que se apresentam, que a gente vai ter que discutir como sociedade mesmo, como moderar, como usar a nosso favor, como coibir essas práticas, né? E, de novo, não é só um trabalho digital, né? Do mundo virtual. Reflete aquilo que nós somos enquanto sociedade. Então, a questão do racismo estrutural, ela tem que ser anterior, né, até isso. Você falou, né, que você trabalha com a educação antirracista. São essas vias que vão fazer com que o ambiente virtual, eu acredito, queria que você falasse sobre isso, também seja, né, no futuro, desejamos e lutamos, que a gente consiga extinguir o racismo. Sim. Nisso, as redes, elas conseguem ter um papel estratégico, porque um dos pilares do racismo é o reforço de estereótipos, né? Então, eu sou físico, né, graduado em física, sou um homem preto com dreads e não é incomum, né? Quer dizer, é muito, muito normal que eu chegue aos lugares e quando eu falo que eu sou professor, por exemplo,
imediatamente eu sou alocado em um outro estereótipo. Quer dizer, as pessoas olham para mim e imediatamente, se sou professor, vão me associar a um professor dentro da área de humanidades ou da área de linguagens, o que seria um prazer, mas eu também compreendo que essa visão, ela é uma visão que está vinculada a isso. E aí você consegue olhar dentro das redes sociais, por exemplo, uma série de movimentos, né, dentro de mulheres nas exatas, mulheres negras nas exatas, pessoas negras nas exatas e nas engenharias, que conseguem, pode ser ainda de maneira muito incipiente, quer dizer, muito inicial, conseguem alterar pouco a pouco o que a gente espera, né, de uma pessoa que produz esse conhecimento, de uma pessoa que atua em determinada área, né, determinada área também do conhecimento, determinado setor, né, produtivo da sociedade. Então, também apresenta-se como isso. E é muito legal o que o Wanderson falou, porque dentro de uma educação antirracista, a gente tem a possibilidade, com as redes sociais, inclusive de compreender outras formas de ser, estar e compreender o mundo. Então também existe uma ampliação da rede, quer dizer, eu não preciso ficar limitado a referenciais, né, que nos foram ensinados, talvez em algum momento na nossa trajetória escolar, que são referenciais extremamente limitados. Os referenciais ou as construções sobre os povos indígenas, sobre a população negra, sobre os povos africanos. Hoje a gente tem a condição de entender, inclusive, que são grupos sociais, são sociedades que produziram muito conhecimento. Um conhecimento que, inclusive, hoje a gente precisa ir lá buscar, porque ele é um conhecimento que nós, por muito tempo, ignoramos, colocamos assim, né, num patamar folclórico, muitas vezes, e que hoje a gente vai entender que, na verdade, são elaborações científicas e tecnológicas fantásticas. Sem as redes sociais, eu, por exemplo, teria muita dificuldade de acessar muitos dos conteúdos que eu julgo interessante, né, nessa dimensão. E nesse sentido também, né, Wanderson, é uma ferramenta que faz com que os indígenas, falem pelos indígenas. Né? Você tem a ferramenta de comunicação para falar sobre si mesmo, né, sem que haja interferência. Inclusive, eu estava ouvindo, né, ele falar assim, eu faço licenciatura em Química. Tem outros meus amigos que fazem medicina. Aí eu falo, tem um amigo que faz medicina na Unicamp. Nossa, tem indígena que faz medicina na Unicamp, não sabia. Pois é. Aí a gente criou um grupo também no WhatsApp, que é Acadêmicos Indígenas, né, da Unicamp. Aí lá a gente se interage. A gente fala sobre o que a gente viveu naquele dia na Unicamp. Ou se a gente sofreu algum racismo, a gente também, né, fala. A gente não deixa passar nada. A gente coloca tudo lá no grupinho lá, para todos quem tá no grupo ver, né. Aí meio que a gente se ajuda lá. E a gente não tá assim deixando ninguém de lado, todos estão vendo lá, a gente anda em conjunto também às vezes, né, que muitas das vezes assim já aconteceu de um professor também atacar um aluno, assim, né, a gente sabe que não é por maldade, mas a gente consegue ver, né, o que acontece. A gente se comunica no WhatsApp, a gente fala. E se mobilizam também, se juntam. Se fazem também um espaço de pertencimento, né, isso, Wanderson? De se encontrar, né? Tem, como a gente mora na moradia, a maior, assim, né, dos estudantes indígenas, a gente criou um grupo também na moradia, porque a gente está com, a gente fala assim, o não indígena, que chama de branco, né? Sim. Aí a gente também se comunica lá com eles, a gente tá tudo bem lá, mas a gente mostra a nossa cultura também lá perto, né, deles. Eles acham bonito, a gente posta no grupo, posta no Facebook também, a gente convida para eles verem, aí isso ajudou muito, né, ajudou muito a gente se socializar junto com o pessoal lá. Isso é muito importante. Eu acredito que a rede social ajudou bastante, né? Falando sobre a rede social, né? Que bom. Ajudou bastante. Muito bem.
Bom, eu sabia que o nosso papo ia ser rápido, assim, ia passar muito rápido, porque a gente tem muita coisa boa para falar. Foi muito bom receber vocês e a gente sempre termina aqui o programa pedindo para que as pessoas deixem uma mensagem, falem algo sobre o que conversamos, sobre as nossas discussões. Então, eu queria que, para a gente encerrar, Irá, que você começasse deixando uma mensagem aqui para quem nos ouve e também nos assiste. Primeiro eu agradecer muito a oportunidade de dialogar, aprender muito com o Wanderson aqui, né, reflexões importantes. E se eu pudesse deixar uma mensagem, é para que dentro de uma dimensão do combate ao racismo, que a gente sempre fique atento que as redes sociais e outras tecnologias que aparecerão, elas vão produzir novas formas de racismo. O racismo, ele é extremamente sofisticado. A gente não pode olhar para o racismo como algo residual, como algo que fica isolado em casos que estão, às vezes, dentro do nosso imaginário, de agressões muito específicas, né, muito que fala um pouco de uma dimensão de brutalidade. O racismo, ele consegue se manifestar em diversas camadas, de diferentes formas, e as redes sociais, talvez elas vão conseguir produzir um racismo próprio. Reconhecer isso é o passo para que a gente combata esse racismo dentro das redes sociais. Então, ao longo dos anos, o movimento negro conseguiu combater o racismo na composição, muitas vezes, ali das universidades, a partir das leis de reserva de vagas. Houve um combate, inclusive, à composição dentro dos programas televisivos, e agora a gente precisa coletivamente, não é uma responsabilidade só do movimento negro, mas coletivamente os movimentos negros, os movimentos dos povos indígenas e toda a sociedade compreender que tipo de racismo que se cria dentro de uma rede social, para aí sim a gente combater. Isso não é censura, isso é a construção de uma sociedade melhor, democrática, que traz, né, uma forma coletiva interessante e plural, né, de se viver. E com liberdade, né? Que as pessoas têm que entender que liberdade também é isso. Muito obrigada, viu, pela sua presença e pela sua participação. E você, Wanderson, conta pra gente aí a sua mensagem final. Eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz que eu vi lá no grupo, eu vou botar meu nome, lá da entrevista, e eu gostei bastante da entrevista. Eu quero dizer assim que, como mensagem, eu quero deixar que nós temos oportunidades, né, bastante, não ficar se escondendo atrás das redes sociais, mostrar o que você sente também. Vai ter questões de racismo, né? Vai ter questões de julgamento, mas eu não queria que a pessoa ficasse triste por isso, deixasse de mostrar a sua cultura, o seu talento. Às vezes uma pessoa tem seu talento e ela não quer mostrar, né? E fica lá por baixo. Eu queria muito assim que a pessoa que tem o seu talento mostrasse nas redes sociais, expandisse, mostrar. Canta, faz alguma coisa, vá em frente, né? Não tenha medo do mundo. Isso é a minha mensagem. Tenha liberdade para ser e existir, né? Isso. É isso, muito bom. Muito obrigada mais uma vez a vocês pelo papo, foi ótimo. Espero que a gente se reencontre em outros momentos. E esse foi o Diálogos Étnicos de hoje. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer aí você refletir, pensar sobre todos esses assuntos. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e peço que você continue com a gente aqui na Educa TV para Campinas e toda a região metropolitana. Na semana que vem tem mais conversa, tem mais bate-papo. Eu espero você. Até mais. Educa TV. Diálogos Étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.